Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pé, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Amém? Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Essa palavra é bastante conhecida, né? Já foi bastante, acredito que todos nós já ouvimos alguma palavra, alguma pregação sobre o vale de ossos secos. E já faz um tempo que o Senhor fala comigo acerca dessa palavra. E aqui a gente entende, sabemos, para nós entendermos bem o que está acontecendo aqui, a gente sabe que o povo de Deus começou a se afastar da presença do Senhor, a se distanciar de Deus. E como nós sabemos que o Senhor, Ele não abre mão do que é seu, para fazer com que o seu povo volte, para fazer com que o povo não se perca, porque Deus não perde a gente que se perde. Para fazer com que o povo não se perda, Ele vai disciplinar a sua nação, o seu povo. E muitas vezes nós vemos a disciplina do Senhor como posso dizer, está me machucando, está ferindo, mas não, é amor. Porque a palavra do Senhor nos fala que o pai corrige o filho que ama. Então o que o Senhor me faz entender nessa noite é que se o Senhor está apertando, se o Senhor está estreitando, é porque Ele quer que eu e você venhamos entender que o caminho continua estreito, que a porta continua estreita e que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se Ele está apertando, é porque Ele não desistiu de você. Ele não abriu mão da sua vida. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Muitas vezes nós acreditamos que o Senhor só lembra de nós quando vem uma profecia, quando vem uma revelação. Eu estou contigo, eu sou contigo, mas em silêncio o Senhor também opera. Em silêncio Ele faz o mover dele. Só que nós somos obstinados, temos um coração obstinado a distanciarmos do Senhor. E para isso, o Senhor, Ele levanta Nabucodonosor para lutar contra
o seu povo e levar o seu povo ao cativeiro babilônico. Só que o cativeiro, a palavra do Senhor nos fala que ele dura 70 anos. E isso já me faz entender, igreja, que é um tempo determinado para todas as coisas. Muitas vezes nós estamos passando por um problema, por uma luta, por uma dificuldade, e nós acreditamos que esse problema não vai acabar nunca. Senhor, será que essa prova não vai acabar? Senhor, será que eu não vou ver minha família na igreja liberta, salva? Será que essa provação não vai acabar nunca? E o Senhor está falando, calma. Calma, que há um tempo determinado, porque no cativeiro o Senhor determinou o início e o fim dele. Por que eu e você acreditamos que essa luta, que essa prova que estamos passando não vai ter fim? Se o Senhor prometeu que vai trazer a tua casa para a presença dele, ele vai trazer. Nabucodonosor acreditava que tinha sido ele mesmo que tinha conquistado aquela luta, aquela guerra. Por ele mesmo, ele fala, eu consegui pegar o povo do Deus Altíssimo, a nação de Israel, coitado, mas não sabia ele que era estratégia do Senhor para tratar com o seu povo. O diabo falou, eu vou matar, Deus não está fazendo nada. E o Senhor, tu não sabe de nada, sou eu te usando para tratar um filho meu, mas só vai tocar até onde eu ordenar. O diabo fala que vai matar, que vai destruir, que vai fazer acontecer. O Senhor fala, não, daqui para trás, daqui é comigo. Ele tem poder? Tem. Mas ele também tem que obedecer. Quando Deus falar, não vai entrar aqui, não vai matar, não vai destruir, tu vai ter que bater em retirada, ele bate em retirada, igreja. Porque a última palavra da nossa vida, de quem crê em Deus, vem do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Senhor, ele pega ali, vai ali, leva o seu povo ali para aquele cativeiro. Só que ali nós entendemos, a Bíblia nos mostra que juntamente com todos, foram profetas de Deus junto. Foram homens tementes a Deus, obedientes a Deus, alinhados com a vontade de Deus. E muitas pessoas hoje, conhecedores da palavra, que tiveram experiências com Deus, que viveram milagres, livramentos, vitórias, acredita, igreja, estão se frustrando, porque acredita que vai estar na presença de Deus e vai ser as mil maravilhas, que não vai acontecer nada, porque afinal de contas o Senhor está no controle de tudo. Só que o Senhor cria situações para nos tirar da zona de conforto. O Senhor tira a gente da zona de conforto para nós entendermos que no dia que nós confessamos a Ele, no dia que nós descemos as águas, no dia em que o Senhor nos batizou com o Espírito Santo, nos deu entendimento, nos deu visões, nos deu dons, Ele nos faz entender que quem manda na igreja é Ele. E que quando eu e você falamos para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, o Senhor vai nos levar a lugares que nós não gostaríamos de ir. O Senhor vai fazer a gente viver situações que nós não gostaríamos de viver. O Senhor vai nos usar de uma maneira que nós não gostaríamos de ser usado. Porque eu não acredito que Ezequiel estava achando bom, estava gostando de estar dentro do cativeiro, tendo visão de vale e profetizando para o monte de ossos secos. Eu acredito que Ezequiel ali queria estar pregando, era no altar, num grande templo, com a igreja avivada, dando glória, aleluia, pulando no ramo, no mistério do Senhor. Ele queria estar dentro de uma igreja, que a igreja estivesse dando glória a Deus, aleluia, Deus é bom, o diabo não presta. Era essa
vontade dele, assim como é muita vontade a nossa. Mas nós entendemos algo da parte de Deus, que quem faz a obra é Ele, que quem usa é Ele. Muitas pessoas estão se perdendo nisso. Eu não vou pregar porque eu já fui lá. Aquela igreja, ela não dá glória. Aquela igreja não entra no mistério. Aquela igreja é isso. Aquele altar é assim. E eu gosto é do glória, eu gosto é do aleluia. Podia não gostar, igreja, porque o glória a Deus, aleluia é para Deus. A honra é para Deus, não é para Ele. A glória é para Deus. E diante disso, nós vamos ver que o profeta, ele foi levado a um vale de ossos secos. E ele entende quem foi que levou ele lá. Ele não é, igreja, esse profeta confuso não. De falar assim, rapaz, deve ter sido o diabo que me trouxe aqui. Para mostrar esse bando de osso, tudo morto, é o diabo que me trouxe aqui. Porque Deus não ia fazer isso comigo. Ele não, a Bíblia é bem certa quando fala, e a mão do Senhor me levou. Aí eu já acredito que ele não queria estar naquele lugar. Ele não queria. Mas quando a gente fala, eis-me aqui, não tem como falar não para Deus. Quando a gente teme a Deus, igreja, não tem como resistir ao Senhor. Salomão vai dizer que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quando nós entendemos que Ele é e que só Ele pode, que dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, nós passamos a entender que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer, igreja. Não estou falando de pecado, de desobediência, nada disso. Estou falando de resistir ao que o Senhor tem para mim e para você. Então, às vezes o Senhor diz, olha, eu quero que tu pregue a minha palavra, eu quero que tu desça em oração de intercessão, eu quero que tu ore pela irmã. E nós começamos a resistir ali ao Senhor. E agora, diante daquele vale ali, louvado seja Deus, aleluia. O Senhor dá aquela visão ali para o profeta Ezequiel. E ele mostra ali Ezequiel parado, olhando ali aqueles ossos sequíssimos, parado. Por quê? Os ossos estavam sequíssimos. Significava que o povo estava fragilizado. Qualquer movimento que Ezequiel fizesse podia quebrar alguém. Qualquer coisa que Ezequiel fizesse podia ali acabar de matar alguém. Eu conversando com o Senhor me fez entender que o Senhor nunca vai levantar alguém para pisar no outro. Deus não vai levantar alguém que tem uma voz bonita e chegar para o outro, eu canto mais que você, eu prego mais que você, eu sei orar mais que você. O Senhor não vai fazer isso. O Senhor pega o profeta, coloca no meio do vale e fala, fica quietinho, eu vou falar contigo. Te coloquei aqui no meio para tu entender que tu faz parte desse povo. Eu te coloquei aqui no meio, não é para tu pisar em ninguém não, é para tu entender que quem usa sou eu. Que esse povo todo seco são os teus irmãos. E que é o meu povo e que ninguém pisa. Porque Deus é assim, Ele trata. Mas Ele não quer que ninguém pise no que é dele. Ele trata, Ele humilha, Ele abate, Ele faz acontecer. Mas se alguém zombar de alguém que Deus está ali tratando, igreja, misericórdia. Não faça isso não. E ali o Senhor coloca o profeta. E ele olha para aquela situação. E de repente ele coloca ele em volta. Pode ver que ele começa a se movimentar em volta, não no meio deles. E eu acredito que o profeta naquele momento falou assim, o que é que o Senhor quer comigo aqui? Qual é a tua vontade, Senhor? E o Senhor fala, quero que tu profetize para esses ossos. Se fosse uma pessoa, igreja, que não tem visão de Deus, que não tem intimidade com Deus, a primeira coisa que ele ia fazer era assim, vou nada. Porque nós temos uma coisa.
Não vou orar por fulano, porque ele caiu, porque ele pegou, desobedeceu. Ele se afastou porque quis e que Deus traz com ele. Eu não vou entrar nessa luta, não. Esse povo aqui é o povo de Deus, é um povo que tinha desobedecido ao Senhor. Muitas vezes, fala assim, irmã Cristina, ora pelo João. Deve ser coisa da minha cabeça, o homem está lá errado, o homem está fazendo isso, o homem está fazendo aquilo. Deve ser coisa da carne, não vou orar não. Porque quem trata com ele é Deus. Mas nós entendemos que se Deus descer na terra, igreja, para tratar, entende o seguinte, a terra não vai suportar a glória de Deus. Não vai suportar o poder de Deus. É por isso que Deus tem vaso aqui na terra. Porque se ele descer, pela misericórdia não sobra nada. Então é por isso que nós vou deixar vaso, vou deixar gente falando, porque se eu descer lá, não fica ninguém, igreja. Todo mundo que teve uma experiência com Jesus, ele não conseguiu ficar de pé. Não conseguiu ficar de pé. Porque o peso da glória é muito grande. Não tem como eu e você ficarmos de pé diante da glória de Deus. E agora ali, o Senhor fala para Ezequiel, profetiza. E mostra para Ezequiel os ossos secos. Hoje em dia, eu até entendo muitos profetas se calarem. É porque muitos estão sobrecarregados, estão cansados de entregar o que Deus realmente manda. E ali o Senhor mostra aqueles ossos secos. E eu fico imaginando o seguinte, o Senhor mostrando o problema da casa de Israel. Eu acredito que o profeta Ezequiel queria ver, era o povo retornando para Israel. A cidade de Israel restaurada. É isso que eu vejo, uma cidade restaurada, um povo fortalecido, um povo reconciliado. Mas não, Senhor, Ezequiel, o problema está aqui, olha só. Quando Ezequiel olha para os ossos secos, fala assim, Senhor, o negócio está mais feio do que eu imaginava. Eu pensei que estava feio, era lá, mas o negócio está pior. O negócio está pior. E aí, Ezequiel pergunta o que é que Deus quer que ele faça. Se fossem os profetas de hoje, do século 21, ia dizer o seguinte, pode deixar, deixar não o Espírito Santo falar. Vou mandar esse povo criar vergonha na cara, se consertar, se fossem os profetas de hoje. Mas ele não, Ezequiel não, ele para ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes, igreja, o Senhor, ele não vai te mostrar chave de carro, chave de casa, porta abrindo. Ele não vai te mostrar. Ele vai mostrar onde está o problema. O problema estava nesse povo. Era como se Deus falasse assim, Ezequiel, é o seguinte, o povo está assim. Essa situação é porque esse povo não ora mais. Esse povo não me louva mais. Esse povo não me adora mais. Esse povo se afastou da minha presença, Ezequiel. Por isso eu tive que criar a situação. Olha a situação deles. O Senhor expõe, mas não é para envergonhar. O Senhor expõe. Ezequiel viu a vida espiritual de Israel. Eles estavam mortos. Por isso, quando um profeta chegar, irmão, o Senhor mostrou, você tem que orar mais, você tem que jejuar, você tem que buscar, não fique triste. É porque o Senhor tem algo grande para fazer na sua vida, assim como já fez na minha. Uma vez o Senhor usou uma irmã aqui e falou, ela teve coragem de falar, ou você dá o primeiro passo ou não faz nada. Não foi assim, vou te levantar, pá, não. Ou você dá ou não faz, simples assim. Eu falei, amém. Amém. Porque não é todo mundo que quer ouvir uma palavra assim. E diante disso, louvado seja Deus, o Senhor fala assim, Ezequiel, pode esses ossos voltar a viver, ou voltar a ter vida, ou reviver? Ezequiel viu que a situação estava tão séria, que a situação estava tão feia. Ezequiel conhece a história do povo de Deus, conhece cada vez que Deus tratou, levantou o inimigo, fechou o céu, fez seca, enfim. E Ezequiel pensou assim, Senhor, só tu sabe, porque eu mesmo não sei de mais nada.
tanta experiência que esse povo já teve contigo, tanta bênção, tanto milagre, tanto livramento, foi tanta porta, morto ressuscitando, pessoas sendo curadas. Eu não sei de mais nada. Será que esse povo vai mesmo querer alguma coisa contigo? Só o Senhor sabe. Eu não sei mais de nada. E ali, porque se nós formos estudar a Bíblia, o Senhor não fala assim: Ezequiel, eu posso fazer esse povo viver? Claro, o Senhor pode todas as coisas. Mas esse povo, você acha que eles vão ter vida comigo? Ezequiel, eu não sei de mais nada, Senhor. Quem sabe é Tu. E muitas vezes eu e você estamos nessa mesma situação do profeta. Nós estamos vivendo situações na nossa vida que nós não acreditamos mais, não em Deus, mas em quem está naquela pessoa, naquela situação, naquele ambiente que eu e você estamos orando. Senhor, eu não sei de mais nada não. Eu trago palavra, eu oro, eu jejuo, eu pulso e nada muda. Se levanta hoje, amanhã cai. Como é que eu faço? Só o Senhor mesmo para ter misericórdia. Só o Senhor para ter misericórdia. Muitas vezes eu e você estamos na mesma situação do profeta. Ouvimos a voz de Deus, sentimos a presença de Deus, lembramos das promessas que Ele nos fez acerca da nossa casa, da nossa família, do ministério. Mas quando começa a oscilar demais, a gente fala: eu não sei de mais nada, quem sabe é o Senhor. E diante disso, louvado seja Deus, eu acredito que o diabo falou o seguinte: esse aí não vai aguentar não. Qualquer besteirinha ele cai, qualquer coisinha ele sai da igreja, e agora está pior do que antes. Aí o Senhor vai: Ezequiel, profetiza. Profetiza conforme eu vou te ordenar. Louvado seja Deus. E ali, igreja, Ezequiel, o profeta, começou a profetizar na vida daquele povo, conforme a palavra do Senhor. Mas infelizmente hoje nós temos várias pessoas que são homens, mulheres de Deus, Aleluia, que são vasos Jesus, realmente de Deus e que Deus fala através da boca deles. Só que quando chega para falar o que o Senhor ordenou, recua. Não, mas se eu for falar isso, ele não quer não. Ele quer ver que a família não quer entregar o que Deus realmente ordenou. E a pessoa sai o quê? Frustrada. Por quê? Porque vai ter um processo de restauração. Vai ter um processo de renovo. Vai ter um processo de libertação. Eu conheço pessoas assim. Eu já trabalhei com pessoas assim. E essa pessoa me falava o seguinte: quando eu estou pregando que não tem glória, ele se diz pastor, né? Fala assim: quando eu estou pregando, que eu vejo que a igreja está meio assim, eu começo a falar assim: ele está aqui, estou vendo um anjo. Não entrega o que Deus ordenou. Não entrega. Porque para mim a igreja tem que dar glória. Falei: é para tu. Porque Deus mesmo está recebendo culto. Eu falo, igreja, para tu. Você tem que entregar o que Deus ordena. Mais uma vez eu fui entregado, me chamaram mais para pregar. Então tem pessoas assim. Tem pessoas assim que não querem entregar o que Deus ordena, com medo de perder a agenda, com medo de não chamar mais, nem para dar oportunidade. Então muitas pessoas perecem hoje por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. A igreja ali estava sofrida, a igreja estava ali triste, a igreja tinha sido abatida, nada mais por nada menos do que o próprio Deus. Foi Deus que levou eles cativos para a Babilônia. Foi Deus que abateu, foi Deus que levantou Nabucodonosor. Foi Deus que destruiu Israel. Não foi Nabucodonosor. Ele acha que foi ele, mas não foi. Foi o próprio Deus que abateu o seu povo. E ali o profeta começa a fazer conforme a vontade de Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que
que o profeta falou o seguinte, que o Senhor fala, portanto, profetiza sobre a terra de Israel e diz aos montes, na questão 37, misericórdia. E aqui o Senhor fala, então profetizei segundo me for ordenado, enquanto eu profetizava, havia um ruído, havia um barulho de ossos que batiam contra os ossos. O Senhor primeiramente falou, Ezequiel, profetiza para esse povo o Espírito Santo. As pessoas estavam vazias. Sabe quando você nem está triste, nem está alegre, você não sorri, você não chora, você não sente mais nada. Eu já fiquei assim. Eu já me senti assim. Eu nem estava triste, eu nem estava alegre. Para mim, tanto fazia eu vir para a igreja como não está. Eu orava, a oração me passava do teto. Eu já me sentia assim, vazia. E o povo estava vazio. O povo não tinha mais o Espírito de Deus. Entristeceram tanto o Espírito Santo que ele saiu. E em seguida, o Senhor fala assim, profetiza sobre eles tendões. Tendões. Eu vou estudar o que era tendões. Em que sentido fazia ter a palavra tendões na palavra do Senhor? Aleluia. E a palavra do Senhor nos fala o seguinte, tendões significa estrutura fibrosa que conecta os músculos aos ossos, permitindo que os movimentos sejam realizados de forma eficiente e precisa. O povo precisava também de estrutura, precisava ser renovado, ser fortalecido, ter vida com Deus. Só que o que eu acho interessante é que eu estava conversando com o Senhor e falei assim, Senhor, mas a estrutura, só uma vida com o Senhor não seria o suficiente? E o Senhor me falou o seguinte, todos nós que nos afastamos da presença de Deus, nós sabemos que tem danos, que tem consequências. O povo de Israel precisava de estrutura para quando retornasse à cidade, fosse ver o estado em que ficou as consequências dos seus atos. Se não tiver estrutura, igreja, se não tiver a presença de Deus e estrutura para suportar as consequências dos nossos atos, quando nos afastamos do Senhor, a gente vai cair de novo. Porque muitos de nós acreditamos que vamos nos distanciar do Senhor e fazer assim, não, quando eu voltar vai estar tudo bem. Quando eu voltar vai ser do jeito que era antes. Quando eu voltar, o Senhor vai estar lá sim, o Senhor vai estar, mas os danos, as consequências também estarão. E o povo de Deus precisa de estrutura. Aleluia, os dias não estão sendo fáceis. Tem muita pessoa ferida, tem muita pessoa machucada, fraca, muita pessoa querendo desistir, precisando de estrutura. Então, essa estrutura era para quando chegasse os 70 anos que o Senhor abrisse as portas do cativeiro, as pessoas saíssem e se deparassem com todos os danos, as consequências que foram causadas. Nós sabemos disso, que a consequência, eu sofro consequência dos meus atos, de coisas que muitos anos, eu sofro até hoje algumas consequências. Por quê? Porque muitas vezes o Senhor faz isso para nós não esquecermos de onde Ele nos tirou, de tudo que Ele fez com a gente. Que às vezes não, o Senhor não fez nada, só o fato de nós termos acordado hoje, estarmos aqui, foi a misericórdia e bondade do Senhor que se renovou na nossa vida. Louvado seja Deus. E eu vou lá para o versículo 10, onde o Senhor fala o seguinte, profetizei como ele me ordenara, o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso. Não foi apenas uma nação que foi renovada, fortalecida, restaurada. Foi um exército. Porque nós sabemos que o inimigo de nossas almas, ele não brinca. Ele se levantou, atacou, achou que ia matar. Quando ele não conseguiu, não pense que ele vai desistir. Não pense que Paulo vai dizer que a nossa guerra não é contra o sangue e a carne, sim contra principados e potestades.
Nós precisamos de estrutura espiritual para estar lidando todos os dias com ataques espirituais, com influência na nossa mente, no nosso coração. Portanto, o Senhor não levantou apenas uma nação, o Senhor levantou um exército para lutar, para batalhar, porque naquele grande dia o Senhor vai olhar para você. Eu estava esperando você aqui, eu sabia que você ia conseguir. Essa batalha, essa luta, essa peleja não ia te matar. O diabo tentou, mas ele não conseguiu. Bem-vindo. Aquele grande dia o Senhor vai olhar para você. Eu sabia que eu podia confiar em você. E para finalizar, o Senhor vai falar o seguinte: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela. O Senhor não está dizendo que vai pegar na minha mão, na mão de quem está vivendo alguma situação parecida, como uma criança mimada, eu vou tirar você e calma, não. As portas do cativeiro serão abertas. Cabe eu e você tomar uma decisão de vivermos o que o Senhor tem, de recomeçarmos de novo, de querer viver as promessas que o Senhor tem para a nossa vida. Porque o Senhor, Ele tem uma aliança com Israel. O Senhor não abre mão de Israel. O Senhor não desiste de Israel, assim também como não desiste de você. Quem desiste somos nós, irmão. Deus não desiste, não. Deus não abre mão de ninguém. Deus não é Deus que... Perda não existe no dicionário de Deus. Fraqueza não existe no dicionário de Deus. Que essa palavra venha a ser restauração, renovo para cada um de vocês, como foi para mim. Porque o Senhor é fiel, o Senhor Ele não abre mão da sua vida, o Senhor não abre mão da igreja dele. O inimigo se levanta para cair, mas Deus é fiel e Ele zela pela sua palavra. Amém, igreja? Essa foi a palavra que o Senhor me deu. Que Deus me abençoe a cada um de vocês. Amém, igreja. Quero estar convidando o presbítero Rubens. Queria te convidar a se colocar sobre os seus pés. Vou convidar ele para estar fazendo uma oração sobre os enfermos, sobre aqueles, se você lembra de alguém, algum obreiro que não veio e está fazendo falta. Culto de domingo, igreja, é culto da família. É culto para todo o corpo de obreiro estar reunido aqui. E muitas vezes o inimigo lança seta, chateação, enfermidade. Então a nossa função como igreja é orar, é interceder, é pedir para que essas vidas que faziam parte do corpo de obreiro, para que volte, para que esteja somando conosco. Então, se tem alguém enfermo, se tem alguém ferido, se tem alguém que não quer vir mais para a igreja, que não quer estar mais na casa do Senhor, irmãos, ora aí em silêncio, porque Deus sempre vai usar a minha vida e a você. Você sempre vai lembrar de alguém: ah, fulano de tal não veio, vou orar por ele. Ciclano está enfermo, vou orar por ele. Amém? Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, aleluia. Antes de eu estar fazendo uma oração aqui final, eu quero só falar um negócio rapidinho aqui. Ontem eu fui ali para o monte ali, mas o obreiro caro, né? Já passava da 00:30, né? Ali no monte do Pessu, né? E os macumbeiros, eles estavam todos reunidos ali, né, irmãos? Soltando foguete ali de madrugada, comemorando não sei o que. Entendeu? Fazendo barulho, a bagunça deles, né? E o crente, ele não pode ligar uma caixa de som 9 horas da noite, que a polícia vem e tem que parar, né? Infelizmente, né? A realidade é essa, né? Enquanto os macumbeiros ali estão comemorando, estão ali se divertindo, infelizmente a igreja do Senhor, ela dorme, né? Infelizmente ela está dispersa, né? Porque os macumbeiros, eles estavam soltando foguete ali, acordando toda a vizinhança. E ninguém reclamava, ninguém falava nada com eles, né? Então eles podem e nós não podemos, né? É o que eu fico triste, né? Mas amém. Vamos estar orando pela nossa família, vamos estar orando por aqueles que estão enfermos. Vamos estender a vossa mão para vossas casas, amém? Que Deus possa estar nos abençoando e nos guardando. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, vai abençoando, Senhor Deus Todo-Poderoso, a nossa família. Vai visitando, Senhor Deus Todo-Poderoso, os nossos familiares. Visita, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que ainda não conheceu o caminho da verdade, o caminho da vida, que é o nosso Senhor Jesus.
que eles possam, Senhor Deus Todo-Poderoso, estar despertando, porque a sua vida está próxima. Vai abençoando, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que se encontra doente, aquele que está enfermo, aquele que está desacreditado, Senhor Deus Todo-Poderoso, vai curando ele, vai libertando, Senhor Deus Todo-Poderoso, conforme a sua vontade. Vai abençoando, Senhor Deus Todo-Poderoso, a sua igreja que se encontra aqui. Vai abençoando os membros, os obreiros, os visitantes que estão nos visitando. Vai abençoando, Senhor Deus Todo-Poderoso, o vizinho da esquerda, o vizinho da direita, o vizinho dos fundos. Vai abençoando, Senhor Deus Todo-Poderoso, a liderança da igreja. Vai guardando a tua igreja, vai guardando os teus, Senhor Deus Todo-Poderoso. Vai despertando, Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, a tua igreja. Vai abençoando conforme a sua vontade e seu querer. Renova nossas forças, Senhor Deus Todo-Poderoso. Vai abençoando as crianças também. Guarda cada criança, Senhor Deus Todo-Poderoso. Vai guardando o pai, vai guardando a mãe. Vai abençoando, Senhor Deus Todo-Poderoso, conforme a sua vontade e seu querer. No nome de Jesus. E a igreja diz: amém, glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a minha amiga a oportunidade. Amém, Senhor, glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Vou estar lendo a escala. Fica indo sobre os seus pés, vou ler bem rapidinho. Amanhã, segunda-feira profética. Quem vai estar dirigindo o culto será eu, pastora Valéria. Quem vai estar ministrando a palavra será o diácono Mateus. É uma prévia, igreja, de uma campanha que o Senhor me deu. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu estava na madrugada quando o Senhor me acordou às 4 horas da manhã. E eu gosto de fazer aquilo que o Senhor me ordena. E o Senhor falava para mim, é uma campanha, irmãos, eu não lembro exatamente, porque eu já escrevo na hora, irmãos. A mente já não é mais a mesma, já não sou mais novinha como antes. Mas é algo que você vai ter um relacionamento com Deus. A gente às vezes faz campanha de prosperidade, campanha disso, daquilo outro, e o nosso relacionamento com Deus, como é que está? As nossas leituras diárias, como é que está? Vai ser tudo isso tratado nessa campanha. Amém. Então amanhã será a prévia. Eu vou fechar os 7 dias, vou orar a Deus. Deus vai me dar pregador, pessoas de palavra, igreja. Não vem atrás de revelação não, de mistério não, porque o Senhor vai usar na palavra. É o que está faltando muito na vida de muito crente, é a palavra. Eu e você viver o evangelho, eu e você comer da palavra de Deus. E aí o Senhor me deu ali, eu comecei a conversar com o Thiago, e ele, eu não gosto muito. Eu falei, a ordem é de Deus, vai brigar com Deus. Não briga comigo, não vai discutir com Deus. Eu só faço aquilo que o Senhor ordena, aquilo que Deus manda. Então amanhã você é o nosso convidado. Quarta-feira estará o presbítero Rubens, juntamente com o diácono Carlos. Quem vai estar pregando é a Poliana, irmãos. Irmão, não deixa de vir, não. Aquela mulher prega a palavra demais. Aquela mulher, minha irmã, você viu a irmã Cristina aqui? Derramando da Bíblia para você? Falando sobre a palavra, ela também é assim. É na palavra que Deus usa ela. Então venha quarta-feira, seja o nosso convidado, começa às 20 horas, amém? Domingo, culto da família. O culto mais importante. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu estava olhando no calendário, então a virada do mês vai dar dia 6. Eu falei, então ainda vai dar tempo de ouvir mais uma palavra antes de eu e você ceiar. Quem vai estar dirigindo o culto será obreira Ana Paula. E quem vai estar ministrando, presbítero Rubens. Amém. Não vai